Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Coudilac para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, deputado Silvio Dreve. Ata da 117ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Silvio Dreve. Secretarias, deputado Maurício Coudilac. Às 9 horas do dia 6 de dezembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Coudilac, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foi aprovada com a seguinte restrição, onde consta na ata número 116, seguidamente rejeitado o veto, leia-se, em seguida foi rejeitado o veto. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Balduceira, Neudi Sareta e Dirceu Dresch. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. As matérias constantes em pauta deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Ordem... Não havendo orador inscrito e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para amanhã, às 19h30, no município de Blumenau, e, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 28ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de dezembro de 2018. Presidência, deputado Leonel Pavan. Às 19h30 do dia 7 de dezembro do ano 2018, na cidade de Blumenau, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Blumenau, Marcos da Rosa. Senhor vereador Alexandre Matias, nesse ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Blumenau, vereador Almir Vieira. Senhor comandante do 23º Batalhão de Infantaria, Jacinto Machado Bittencourt. Tenente Coronel André Luiz Grenteski, excelentíssimo senhor comandante da 7ª Região de Polícia Militar, Coronel PM Carlos Alberto Fritz Bueno. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes. Excelentíssimo senhor senador federal Dalírio Beber. Excelentíssimo senhor desembargador Hernani Guetem de Almeida. Senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Wilson Vandal. Senhor presidente da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Planeta Peia, Marcelino Campos. E o idealizador dos brinquedos que desfilam na Oktoberfest, senhor Nerino José Furlan. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 31 anos de fundação da Associação Cultural Recreativa Planeta Peia. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados,
que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos, em nome dos homenageados, o senhor Nerino José Furlan, em nome da instituição homenageada, o senhor Marcelino Campos. Também teceu seu discurso, excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Blumenau, Marcos da Rosa. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Clodilac. Em discussão, as atas acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, porém, antes, pela ordem, o deputado Leonel Pavan. Presidente, conforme foi agora lido e constado em ata pelo Maurício Clodilac, quero dizer aqui ao deputado Jean Kuma, ao Ismael, que essa sessão que nós realizamos em Blumenau foi uma das sessões de destaque fora dessa casa. Homenagem ao grande instituto, a grande companhia de amigos que é a Centopeia. E foi realizada no pátio, a céu aberto, do Palácio da Centopeia. Realmente foi fenomenal. E eu quero deixar aqui meu registro a Cléo e a toda a equipe, muito obrigado pela organização dessa casa, senhor presidente. Foi um evento raro, de grande beleza, de grande participação, um evento que podia dizer o seguinte, que a Assembleia Legislativa marcou ponto nessa sessão de Blumenau. Então, deixo aqui registrado meu... Pela ordem, deputado Maurício Clodilac. Só queria registrar a presença na casa dos nossos amigos vereadores de Água Doce, né? O Agenor Niquete, né? O Vanir Puton e a nossa querida vereadora Paula Mendes Gatelli, né? Faz um belo trabalho lá. Sejam bem-vindos aí e acolhidos na nossa casa. Feito o registro, agora sim. Breves comunicações. O primeiro orador inscrito é o deputado César Valduga, por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, nosso presidente Silvio Drevik, saudar todos os senhores deputados, deputadas, saudar a população que nos acompanha via TVA e também rádio digital. Senhor presidente, gostaria de, nesse dia de hoje, de trazer a essa tribuna o registro da passagem, no dia de ontem, dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, qual acompanhamos em todos os meios de comunicação, principalmente do Brasil, todas as manifestações, como de autoridades, representantes de entidades, e também de movimentos sociais. Direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna. A todas as pessoas, o direito humano são direitos que são garantidos às pessoas pelo simples fato de ser humana. Assim, os direitos humanos são todos direitos e liberdades básicas, considerados fundamentais para a dignidade. Eles devem ser garantidos a todos os cidadãos de qualquer parte do mundo e sem qualquer tipo de discriminação. E direitos humanos é o conjunto de garantias e valores, deputado Ismael, valores universais, que tem como objetivo garantir a dignidade,
que pode ser definida com um conjunto mínimo de condições de uma vida digna. E mais nada é diferente do que esse parlamento vem buscando dia após dia, através dos debates, através das diversas iniciativas parlamentares, que com certeza é buscar, é conjugar uma sociedade mais digna. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos que possam colocar em risco a dignidade humana. São direitos humanos básicos, direitos à vida, à liberdade de expressão, de opinião e de religião, direito à saúde, à educação, como também direito ao trabalho. Em 1948, a ONU criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é um dos mais importantes na base dos direitos humanos e contém os principais básicos relacionados à garantia desses direitos. A declaração é importante no mundo todo porque é considerada o documento que marca o início da conscientização e preocupação mundial com a proteção dos direitos humanos. A Assembleia Geral da ONU considera a declaração como um modelo ideal para todos os povos para atingir o respeito a esses direitos e liberdades humanas e diz que todos os seres humanos nascem livres e que são iguais em dignidade, mas também em direitos. Nesse sentido, registro o nosso mandato, nesses 4 anos que tem se pautado por essa concepção, por essa filosofia de garantia de direitos de bem-estar da nossa população. Fizemos um mandato sintonizado com as necessidades da população, com um olhar social e de inclusão social também. Foram mais de 110 projetos de lei, e boa parte deles relacionados ao tema, como a Lei 17.513, que dispõe sobre a eliminação de barreiras tecnológicas de serviços prestados em equipamentos de autoatendimento, a exemplo. Até porque, sabendo do alto índice que nós temos no estado de Santa Catarina, deputado Ismael, de pessoas que enfrentam dificuldades de visão, o qual, quando se portam aos bancos principalmente, ou caixas eletrônicos, aquelas barreiras tecnológicas que não permitem pessoas com deficiência visual ter o acesso. Também apresentamos o PL 48, 2018, que institui o programa Cidade Amigo do Idoso, e o PL 137, 2017, que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Santa Catarina. Elaboramos, em solicitação do Movimento de Mulheres Organizadas, o PL 519, 2017, com o intuito de combater a desigualdade salarial por motivo de gênero ou raça nas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço ao Estado de Santa Catarina. Também conquistamos a aprovação da Lei 17.482, que assegura aos membros de entidades familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, e seguimos acompanhando também a tramitação do PL 88, que dispõe sobre a política estadual para a integração, reabilitação e inserção no mercado de trabalho da pessoa com transtornos mentais. Com relação ao mundo do trabalho e os direitos humanos, propomos o PL 73, 2017, que prevê a cassação da inscrição do ICMS de qualquer empresa que faça uso do direito, direto ou indireto, do trabalho escravo ou em condições análogas, que acontece muito ainda no estado de Santa Catarina, deputado Patrício. Isso também é buscar a equidade, buscar o princípio da razoabilidade, buscar o direito das pessoas.
E na esfera dos direitos humanos em saúde, conquistamos a aprovação do PL 422/2017, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no estado de Santa Catarina. E iremos apreciar em segunda votação, na sessão no dia de hoje, o PL 39.5/2016, que torna obrigatória a divulgação de mensagem relativa à cirurgia plástica reconstrutiva de mama, que também podemos conceituar como um grave problema que a gente vive no país, no mundo também, nos dias de hoje. Também o projeto 39, que institui a política estadual de prevenção às doenças ocupacionais do educador da rede estadual de ensino. Essa sintonia de nosso mandato, deputado Silvio, com o que rege a Declaração dos Direitos Humanos, é fruto de uma característica que recebe a própria existência do mandato, que é a nossa atuação comunitária, que é a nossa imersão na vida das pessoas, uma experiência que nos forma como seres humanos, como pessoas. E é nesse sentido, deputado Ismael, já lhe cedo uma parte, digo, para compreender o conceito e respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é necessário ter em mente o reconhecimento de sua própria condição humana, em especial a sua fragilidade e a sua especificidade. Com muita honra, cedo-lhe uma parte, deputado Ismael. Parabéns, deputado Valduga. Certamente os seus discursos farão falta nessa casa no próximo mandato, mas espero vê-lo aqui novamente. Parabenizar por essa temática, 70 anos de direitos humanos, e é claro que na sociedade que vivemos, quando se fala em direitos humanos, há muito preconceito. Vocês estão defendendo bandidos ou coisa desse tipo? Não. Direitos humanos é efetivamente este ancoradouro, este refúgio para que não hajam as arbitrariedades do ponto de vista jurídico da cidadania. E, sobretudo, quando se fala de direitos humanos, se fala em algo que, é claro, precisa ser alcançado. É um processo, é uma caminhada, é uma utopia, alguém diria. Mas sem utopia não há história. E a beleza da vida está na busca da história. Parabéns. Obrigado, deputado Ismael. E por que não dizer que nós, seres humanos, em estado ainda de evolução, sempre falo que a gente pode muito mais. Muito mais. E nós precisamos buscar, avançar esse conceito para buscar a dignidade, buscar a equidade, o respeito às mulheres, principalmente, que é um tema que a gente muito tem debatido aqui, sobre a falta de equidade e os respeitos às mulheres catarinenses, até porque ainda nós vivemos o terceiro maior índice de feminicídio no Brasil, né? E precisamos, sem dúvida nenhuma, esse parlamento tem como premissa de buscar a corrigir essas distorções. Obrigado, deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Então, seriam essas nossas manifestações sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos e seus anos, enfim, vividos, mas que muito temos a evoluir. Obrigado. Deputado Aguiar, o próximo inscrito é o deputado Vezão, que permutou com o deputado Pavan. O próximo horário é o seu, antes do horário dos partidos. Com a palavra, o deputado Leonel Pavan. Senhor presidente, deputado Silvio, senhores e senhoras, eu quero fazer a saudação a todos, um especial. Hoje é o dia do abraço, um abraço a todos, né? Mas dizer o seguinte: em sua edição de ontem, o Jornal Diário Catarinense trouxe uma matéria dando conta de que o Estado avalia a redução de imposto para atrair novos voos a Santa Catarina. Diz a reportagem que a busca por novos voos e rotas para Santa Catarina levou empresas aéreas, aeroportos e o setor de turismo a cobrar do Estado uma redução do ICMS cobrado pela querosene de aviação.
que é o combustível das aeronaves. O imposto, senhores parlamentares, incide sobre voos domésticos e Santa Catarina pratica hoje uma alíquota de 17%. Está longe do teto, que é de 25% no país. Mas a experiência positiva de estados que reduziram o tributo endossa a pressão. O querosene de aviação é o maior custo das empresas aéreas, chegando a 30% das despesas operacionais, em alguns casos até 40%, ao contrário da média mundial, que é de 14%. Por isso, senhores parlamentares, interfere inclusive no preço das passagens. As empresas aéreas vinham pleiteando uma redução nacional com o teto máximo do ICMS de 12%. Mas o projeto foi rejeitado no ano passado no Senado Federal. Desde então, os estados passaram a fazer as próprias reformas, esperando contrapartidas das empresas de aviação. A lógica dos programas de incentivo tem sido reduzir os custos dos voos domésticos existentes e futuros para as companhias aéreas, sob a garantia da oferta de novos voos internacionais. Quando eu fui secretário de Turismo do Estado e integrante do Fornatur, o Fórum dos Secretários de Turismo de todo o país, ajudamos a liderar a campanha nacional nesse sentido. Durante uma destas reuniões em Brasília, liguei diretamente para o secretário de Estado da Fazenda na época, o nosso amigo Antônio Gavazzoni. Solicitei que o Estado analisasse e pudesse atender essa demanda e reduzir as alíquotas do ICMS do setor. Na época, o secretário da Fazenda descartou essa possibilidade, alegando que esse tipo de incentivo provocaria um efeito em cascata e abriria oportunidades de outros setores, não menos importantes da economia, que pudessem reivindicar também a redução da alíquota do ICMS. Dr. Gavazzoni, para mim, um dos caras mais preparados e francos das suas colocações. Eu prontamente repassei que seria difícil conseguirmos isso em Santa Catarina. Mas, menos mal, que desde julho de 2009, o nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que eu era seu vice-governador, assinou decreto que concedia essa redução de ICMS para a aviação regional, dentro de um programa específico com o objetivo de fomentar o desenvolvimento desse setor. Com a medida, a avaliação regional recebeu um apoio significativo com a redução da alíquota do ICMS de 17% para 4% sobre os combustíveis. O benefício se deu no abastecimento de aeronaves com até 100 assentos que operem em linhas regionais, que iniciem e encerrem em Santa Catarina. Na época, como vice-governador, apontei que a redução tributária desse setor, que é estratégico para alavancar atividades turísticas, além de outras áreas da economia, permitindo ainda uma maior integração de viagens entre as regiões do Estado, o que de fato vem ocorrendo gradativamente nesses últimos anos. Defendo que essa discussão sobre o benefício da redução do tributo deve continuar em pauta, agora com o foco na aviação doméstica nacional, com o objetivo de ampliar também as linhas internacionais
para o nosso Estado, beneficiando, como sempre, o turismo e a economia como um todo. Trata-se também de adequar a nossa aviação comercial às boas práticas internacionais, que também geram aumento de competitividade no setor, resultando em mais oferta e menores preços para os consumidores. Preço menor, lógico, nas passagens. Haja vista que vários estados do Brasil já praticam esses programas de incentivo à aviação doméstica, por meio da redução da alíquota do tributo sobre combustíveis, como Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, por exemplo, o que já tiveram em contrapartida ampliação na oferta de voos. Também, o governo do Distrito Federal anunciou recentemente, a partir de 2019, haverá isenção tributária progressiva às companhias aéreas que lançarem voos internacionais a partir da capital. O desconto será dado no ICMS, cobrado no querosene de aviação dos trajetos nacionais. O da aviação internacional já tem taxa zero. Quanto mais viagens, maior será o abatimento concedido. Segundo o governo, a ideia é fazer do Aeroporto Internacional de Brasília um ponto estratégico com grande tráfego de passageiros. Por aqui, a administração do Floripa Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis, também já opinou publicamente via imprensa que a redução dos custos poderia aumentar a oferta de voos para destinos que já têm demanda de ampliação, como Chapecó, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Nordeste. Entre os voos internacionais, poderemos diminuir em muito o preço da passagem e aumentar o de voos para Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, México, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Também entram nesta lista de ampliação de linhas, se nós diminuirmos os impostos. Por isso, muito bom saber, por meio desta semana, a reportagem do Diário Catarinense, que citei no início da minha fala, que esta discussão continua na mira do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Lili, querido amigo, que inclusive tem se reunido com as empresas aéreas para elaboração de um projeto catarinense de aviação regional com o objetivo de expandir o fluxo turístico e viagens de negócios em nosso Estado. Como secretário, cujo trabalho conheceu muito bem, permanecerá em sua pasta no futuro governo de Carlos Moisés, esperamos que tal projeto, de fato, tenha seguimento no ano que vem. Porque, de fato, acreditamos que é benéfico para nosso Estado e dará um novo impulso ao turismo e à economia catarinense. Concluindo, senhoras e senhores deputados, lá atrás eu já havia alertado para essa medida e hoje a discussão está novamente em pauta. Como no caso das ofertas do SMS, que para desastres naturais, que também levantamos via projeto de lei e que a Defesa Civil Nacional acabou implantando depois. Aqui reprovou, mas a Defesa Nacional implantou. Também propus, senhoras e senhores deputados, vou pedir já um minuto, porque eu acho... Concedido um minuto, deputado. Também propus em 2015, nessa casa, o projeto de lei que prevê a escolha de delegado da polícia através da lista tríplice, que acabei retirando agora. E em outros estados estão fazendo. Fica aqui registrado, senhores parlamentares, que nós estamos contribuindo e muito com o nosso Estado, nosso Brasil, quando propomos aqui coisas eficazes e inteligentes e de bons resultados. Basta ver que agora será feito em Santa Catarina o que nós já brigávamos lá no nosso primeiro ano de mandato. A redução do ICMS querosene para diminuir o preço dos voos aéreos aqui regionais e também, possivelmente, de voos internacionais. Pode bater no peito, é mais uma conquista. Muito obrigado.
Na sequência, inscrito para falar o deputado Antônio Aguiar, por 10 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhoras e senhores, você que acompanha nossa sessão pela TVAL, público do Planalto Norte, cidadão de Canoinhas que nos assiste. Estamos chegando ao final do ano da legislatura, a quinta da qual participo na nossa Assembleia Legislativa. Nesse período, levando em conta as 2 primeiras que iniciei na condição de suplente, foram quase 16 anos de efetiva atuação como deputado estadual. Nesse período, nós temos 4 anos em que participei como vereador na cidade de Canoinhas, de 1988 a 1992. Portanto, foram 2 décadas de atividade política exercendo mandatos. E é com essa bagagem que estou me despedindo nos próximos dias, motivo pelo qual faço esse pronunciamento. Gosto de política e acredito que a atividade deve ser valorizada, porque o bom exercício das políticas públicas muda a vida das pessoas. Por isso, estimulo aos jovens a participarem da política, e essa mensagem sempre faço quando converso e passo pela juventude. Sonhos foram feitos para se tornarem realidades. Essa é a razão pela qual valorizo iniciativas como o Parlamento Jovem, evento que a nossa casa promoveu, sem dúvida nenhuma, os 4 anos de mandato. Essa mensagem eu também pretendo transmitir com o livro de memórias que estou finalizando e pretendo presentear os colegas ainda no mês de janeiro sobre a minha trajetória de vida e política. Sou filho de uma família do interior de Canoinhas, do distrito de Marcílio Dias, que com muita perseverança me tornei médico. Adiante, aceitei desafios em participar da vida política. Ao final desse ciclo, que decidi encerrar, ao não participar das recentes eleições, passei a dedicar parte do tempo a relembrar minha trajetória, rever projetos que apresentei, bem como iniciativas que demandaram bons debates e contribuíram para a melhoria da vida dos catarinenses. Como médico, foquei ações parlamentares na área da saúde e consegui êxito em muitas iniciativas, embora outras, apesar de meritórias, não tenham alcançado o êxito esperado. Lembro, por exemplo, o projeto de lei que definiu o fim do fura-fila na saúde, estabelecendo critérios para garantir a transparência nas filas de atendimentos, de consultas e exames e cirurgias eletivas. Foi uma iniciativa que ganhou adesão do Ministério Público Estadual e contou com o apoio de todos os colegas deste Parlamento. Depois, houve a regulamentação no Executivo e a Secretaria da Saúde implantou o sistema para dar fim ao jeitinho brasileiro, aumentando a confiança de quem precisa do apoio da saúde pública do Estado de Santa Catarina. Agora mesmo, nosso plenário está prestes a votar outra proposta de grande repercussão, que é o projeto que cria a possibilidade do Estado implantar o prontuário eletrônico unificado na saúde. Essa ideia, diga-se de passagem, é sugerida pelo próprio Ministério da Saúde, que não só colocou em prática, porque não conseguiu implantar ainda em âmbito nacional.
Muitos estados já têm o seu prontuário eletrônico, como é o caso de Minas Gerais. Nós, os catarinenses, até o final do ano, temos a certeza que também teremos a regulamentação dessa lei e a implantação do prontuário eletrônico. Mas Santa Catarina, que é um estado exemplar em várias áreas, tem condições sim de promover essa inovação. Por isso, peço o apoio dos colegas deputados e deputadas para votarmos a matéria, que já foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Saúde, e ainda recebeu a manifestação de apoio também do Conselho Regional de Medicina. Esses são exemplos de bons projetos. Muitos outros foram aprovados nesta casa. Lembro com carinho as duas iniciativas do meu primeiro mandato. Lei que reconheceu a bandeira do contestado, o símbolo regional de Santa Catarina, que instituiu a Semana do Contestado. Essas leis tiveram repercussão no Planalto Norte, pela valorização da história de nossa região, que precisa ser difundida às novas gerações, para todos os catarinenses que saibam da nossa história, dos limites do nosso Estado, que só se tornou possível com a pacificação de um grande conflito social. Canoinhas, na sua bandeira municipal, tem escrito: Catarinense sempre. Foi o único município que escolheu ser catarinense. Se escolheu dizendo: não, nós queremos ficar no estado de Santa Catarina e não no Paraná. Isso mostra o grau de comprometimento patriótico que nós temos em nosso município. Nesse sentido, e fazendo uma transposição para o atual momento do nosso país, espero que a partir do próximo mês, no início de um novo governo, possamos iniciar um novo ciclo de administração pública, tanto federal como estadual, com tranquilidade e paz social, para que possamos e seja possível construir um Brasil melhor. Em Santa Catarina, estamos fechando um ciclo de governos realizadores, apesar de suas dificuldades. Com a administração do saudoso Luiz Henrique da Silveira, com o nosso atual colega Leonel Pavan, depois Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, o governo está encerrando um ciclo administrativo. Vem aí o governador Carlos Moisés, e a ele desejo êxito na administração de Santa Catarina. Por fim, quero agradecer de forma especial o companheirismo de minha esposa Marilu ao longo de toda a minha trajetória. Ela dividiu comigo momentos de alegria e tristeza, de apreensão e comemorações. Foi a minha companheira em campanhas políticas e foi sempre a eleitora número 1. Quero agradecer à equipe do meu gabinete, todos muito eficientes no desempenho de suas atribuições. Vou nominar o chefe do meu gabinete, Daniel Tavares, Sinésio Queires, funcionário mais idoso do nosso gabinete, Raquel Souza Felipe, Adriana Queires, Luiz Henrique Aires, Daniel Monteiro, Ângela de Schnabel e outros que estão fora do nosso gabinete. Aqui também vou nominar o nosso diretor parlamentar, o Beto Brauspeger e a Cleo, valorizar nossas taquígrafas, os demais assessores deste plenário. Por vocês, agradecer a todos os servidores da casa que nos apoiaram em nossas atividades. Com certeza, essa Assembleia sempre conta com seus servidores efetivos, comissionados e terceirizados. A todos, eu desejo que no final do ano seja de paz e de renovação em suas famílias. Para finalizar, quero desejar êxito a todos os colegas em suas vidas pessoais e na política. Cada um com suas posições ideológicas, cada qual tem a missão de representar uma sociedade plural. Temos aqui colegas que vão para a Câmara dos Deputados em Brasília,
acompanhar de perto o novo ciclo de governança no Brasil. Outros estarão presentes na nova legislatura que se inicia em fevereiro. Desejo a todos muito sucesso. Aos que, por diversas razões, deixaram o exercício do mandato público, também quero externar votos de êxito em suas futuras atividades. Sei que todos têm capacidade e sei também... Mais um minuto, deputado. Sei que todos têm muita capacidade, até porque aqui se capacitaram mais para a vida. E tive o prazer de conviver com todos vocês. O nosso muito obrigado. Antes de entrarmos ao horário que pertence aos partidos políticos, lembramos que às 16 horas nós iniciamos a ordem do dia, ou seja, as votações, e novamente dependemos de quórum qualificado para deliberar os referidos projetos. Na ordem do dia, o primeiro horário, ao horário destinado aos partidos políticos, o primeiro horário pertence ao MDB. Na sequência, o PSD. Vai usar da palavra o deputado Milton Obos por até 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, todos que nos acompanham através da TVA. Deputado Aguiar, primeiramente, antes de falar sobre a pauta que me traz à tribuna no dia de hoje, não pude fazer uma parte durante a vossa fala, mas queria aqui, como líder da nossa bancada do PSD, mais uma vez, agradecer Vossa Excelência por todos esses anos de serviço prestado ao povo de Santa Catarina, com a sua inteligência, com as leis que passaram a vigorar através das suas iniciativas, com a dedicação como homem de saúde, como médico, atendendo a população e cuidando para que as estruturas de saúde do Estado pudessem sempre estar mais próximas do cidadão, assim como foi a vossa luta para que hoje tivesse lá no Planalto Norte o atendimento de quimioterapia, do tratamento do câncer para as pessoas daquela região, assim como nós fizemos também lá no Alto Vale, na cidade de Rio do Sul. Aliás, os dois serviços foram credenciados simultaneamente, um ganho para o nosso povo de Santa Catarina. Então, Vossa Excelência deixa saudade e deixa, acima de tudo, para todos nós o exemplo, e Vossa Excelência, com certeza, vai para os seus próximos desafios de vida, na certeza do dever público cumprido. Quisera que todos os homens que exerçam, mulheres que exerçam cargos públicos, dessem tamanha contribuição como Vossa Excelência deu para Santa Catarina. Tem sempre e terá o meu respeito e a minha admiração e de toda a nossa bancada. Falo também, com certeza, em nome do nosso presidente aqui, Gelson Merizio, e de todos os parlamentares dessa casa. Senhor presidente, nós estamos terminando mais um ano de muito trabalho, onde nós produzimos muito aqui nessa Casa Legislativa, deputado Dirceu Dresch. E todos nós tivemos vários projetos aprovados, e é com muita alegria que eu informo aqui, deputado Dirceu, que amanhã, finalmente, nós vamos relatar um projeto da agricultura familiar de vossa autoria, projeto 486.2, e que, depois de bastante trabalho, eu acredito que nós conseguimos, com o substitutivo que nós vamos apresentar amanhã, em consonância também com o pensamento de Vossa Excelência, nós produzimos uma bela lei que depois
de passada na Comissão de Finanças amanhã, tramita e, se Deus quiser, possamos votar ainda em plenário até o dia 19, que vai permitir com que os agricultores da agricultura familiar, deputada Luciane, Vossa Excelência, que é relatora desse projeto na Comissão de Finanças, possam vender para o Estado e as compras sejam feitas de forma regionalizada, valorizando a base da agricultura familiar em cada região, os costumes alimentares, enfim, um avanço legislativo muito grande. E nessa mesma direção, nós estamos apresentando mais duas proposições legislativas e que eu gostaria de explicar e justificar. O PL 297 de 2018, que institui o Dia Estadual do Motofretista, motoboy e mototaxista, e a promoção de políticas públicas em benefício dos profissionais. Por que nós estamos apresentando isso? É uma profissão hoje muito difundida em todo o país, e aqui em Santa Catarina não é diferente. Esses profissionais fazem um trabalho importantíssimo para a economia, para a logística do nosso Estado, do nosso país, mas, infelizmente, o trânsito cada vez mais caótico, a falta de mobilidade, tem feito dessa categoria as maiores vítimas, onde geram também o maior custo de atendimento hospitalar, de indenizações, de aposentadoria, de pessoas que ficam aí inválidas em função dos acidentes que essa categoria sofre. Então, ao instituir o Dia Estadual do Motofretista, motoboy, mototaxista, a ser comemorado anualmente em 27 de julho no estado de Santa Catarina, tem um objetivo muito claro. Primeiro, incentivar a promoção de campanhas e atividades voluntárias associativas que contribuam para reduzir os acidentes de trânsito envolvendo motoboys e mototaxistas em função das características próprias do exercício profissional. Segundo, discutir políticas públicas para tornar mais acessíveis os preços de equipamentos de segurança para que esses profissionais possam estar sempre bem protegidos. Terceiro, alertar os profissionais do segmento para a importância da manutenção dos seus veículos e o uso de todos os equipamentos de segurança. Quarto, instruir a sociedade, os motofretistas e os motoristas em geral, de que para tornar o trânsito harmonioso, deve haver cooperação e respeito entre todos. E homenagear e reconhecer o valoroso serviço prestado pelos motofretistas em Santa Catarina. Também conscientizar os motoristas sobre a fragilidade do motociclista no trânsito e promover a conscientização dos profissionais sobre os seus direitos e deveres. Acredito essa proposição legislativa, senhor presidente, ser justa em função, justamente, deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, que é médico, e sabe que se você está numa emergência de um hospital, todos os dias lá chegam vítimas de acidente de trânsito e os mototaxistas, os motoboys, essas pessoas que trabalham profissionalmente com esses veículos, são o grande volume e normalmente são acidentes graves, com custo alto para o Estado e muitas vezes o custo da vida e de pessoas que ficam aí mutiladas sem poder continuar tendo uma vida decente. Então, é imperativo que nós tenhamos mais conscientização, que nós tenhamos mais olhar, mais debate, mais conscientização de todos, porque isso é uma profissão, está regulamentada,
e nós temos que conviver com ela com maior harmonia e segurança para todos. Também nós apresentamos mais uma proposta legislativa nessa mesma direção, projeto de lei 0304.3/2018, que isenta os veículos automotores de 2 rodas do pagamento da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais de Santa Catarina. E por que nós estamos apresentando esse projeto de lei? Porque o Estado, com certeza, vai tratar de outras concessões, nós vamos ter mais rodovias pedagiadas, e hoje, todo motociclista que viaja pelo Brasil, ou pela América do Sul, principalmente, praticamente em todos os estados, existe lá a passagem franca para os motociclistas. Por quê? Justamente pela segurança. O motociclista, ele anda todo paramentado, ele, para parar nas filas dos automóveis, com as motos carregadas, é risco de acidente. E segundo, a razão de existir o pedágio é para a manutenção das rodovias, cujos usuários as danificam. Os caminhões, os automóveis. A moto, ela praticamente não oferece dano nenhum ao piso das rodovias. E por isso a maioria dos estados não usa a cobrança do pedágio. Isso traz segurança, não é a questão do valor. Se tivesse uma forma de os mototaxistas passarem pelas cancelas sem precisarem parar, todos eles não teriam problema nenhum de pagar o pedágio. O problema é você parar, você tirar capacete, tirar a luva para pegar lá dos seus paramentos todos o dinheiro para poder pagar o pedágio, andar mais um pouquinho. Muita gente cai, porque as motos são grandes, normalmente com malas, às vezes com garupa, e por isso todos os estados por onde se anda com motocicleta, e eu sou um motociclista, conheço um pouquinho disso, e a gente vê essa comodidade em todos os estados, inclusive em outros países. E como Santa Catarina vai tratar disso, se nós tivermos essa lei aprovada, com certeza, nas futuras concessões, as motocicletas, deputado Pavan, não precisarão mais parar nas guaritas de pedágio, expondo os usuários em risco de acidente. É esse o objetivo dessa lei, desse projeto de lei que nós estamos propondo, homenageando os motociclistas e também os motofretistas, para que a gente tenha um olhar diferenciado para essa categoria que hoje é tão importante e sofre tantos acidentes com perdas de vidas, e nós precisamos ter cada vez um trânsito mais harmonizado, e esse projeto de lei visa justamente isso, nós debatermos, nós criarmos uma conscientização maior para que a gente minimize esses acidentes e as vítimas de trânsito por uso de motocicleta. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos. Na sequência, o horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, venho a esta casa inicialmente falar de um assunto positivo para Santa Catarina. Nós muitas vezes ocupamos essa tribuna para trazer aqui a preocupação e a angústia dos criadores de suínos em Santa Catarina, estado de Santa Catarina que responde por 56% da carne suína exportada pelo Brasil. E essa preferência internacional do nosso produto é fruto também desse trabalho importante, minucioso, que nos permite aqui em Santa Catarina termos
um estado de excelência sanitária dos rebanhos, uma atenção especial à questão da sanidade, e desta forma, portanto, nós temos um caminho aberto nos mercados internacionais. E o dado e o comentário hoje é um comentário positivo, até de comemoração, né, pelo fato de que os dados da Secretaria da Agricultura nos mostra que em novembro exportamos 32,1 mil toneladas de carne suína, o que representou um aumento de 61% em relação ao mesmo mês do ano de 2017. O incremento dessas exportações catarinenses pode ser explicado porque grande parte dos compradores aumentou o volume importado agora em novembro. O mercado chinês, maior importador de carne suína produzida no estado, adquiriu 9,6 mil toneladas, 295% a mais do que em novembro de 2017. O mesmo aconteceu com o Chile, Hong Kong, Argentina e Angola. Com o aquecimento das exportações e a valorização de nossa carne suína, os produtores também têm o que comemorar. No caso, o preço do suíno vivo continua em alta no mercado interno. Para citar, na região oeste catarinense, que é a maior região, deputado Pavan, Vossa Excelência, que foi governador desse estado, o oeste é a maior região produtora no estado, a valorização foi expressiva, de 4,8%, com o animal registrando em média R$ 3,68 em novembro. Então, esse aumento crescente que veio a partir da metade do ano das nossas exportações, traz justamente um alento aos nossos produtores, que já muitos foram excluídos da sua atividade, e muitas vezes aqui nós falamos, inclusive, de ações para que pudesse dar um alento, para que a suinocultura pudesse continuar se mantendo em Santa Catarina, e esse aumento das exportações é um aumento positivo que nós queríamos registrar aqui. Senhor presidente, eu também queria trazer mais uma questão a essa tribuna. Por muitas e muitas vezes, até na condição de presidente da Comissão de Saúde, nós temos levantado os problemas de saúde no Estado, problemas de exame, problemas de medicamento. Agora, por exemplo, apresentei indicação, uma vez que recebemos relatos que há mais de 6 meses não são realizados exames de cintilografia nos municípios abrangidos pela região da Malc. Segundo relatos, existem mais de 1.000 pacientes na fila de espera desse exame, e obviamente que a cada dia esta fila aumenta mais. Então, na região da Malc, que tem como centro a cidade de Concórdia, há mais de 6 meses, pelas informações, esses exames não estão sendo realizados, e nós estamos apresentando proposição ao governo do Estado, ao secretário da Saúde, para que tome providências e regularize em caráter emergencial a realização dos exames de cintilografia no município de Concórdia e demais municípios abrangentes da Malc. Nós esperamos que isso seja regularizado. Nós sabemos que tem muitas filas de outros exames também, que precisam andar com agilidade, e só a atenção especial do governo, inclusive o aumento de recursos para a área da saúde, poderá fazer essas filas andar com mais agilidade. Portanto, esperamos que o presente de Natal para esses pacientes seja a realização desses exames ainda nesse ano. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o próximo partido é o PSDB, com a palavra o deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho trazer mais uma vez um assunto extremamente importante a esta casa, que é
justamente a condição de mobilidade em Santa Catarina. Os anos passam, as décadas vão avançando e nós não saímos da mesmice que nós nos encontramos. Qualquer caminhão com pneu furado, qualquer carro que encoste, qualquer motocicleta que caia, o trânsito, por exemplo, na 101, interrompe. Interrompe e imediatamente formam-se filas quilométricas, interrompendo a qualidade de vida das pessoas, a produção do Estado e, acima de tudo, a impressão que a pessoa esperada por nós agora no final do ano se afugenta do nosso Estado. Então, o turista, ele está com medo de vir a Santa Catarina. Florianópolis foi classificada como uma das piores capitais de Estado do mundo inteiro, em termos de mobilidade. Tamanha é a complicação aqui, em épocas de verão, em épocas de feriados, principalmente agora, nessa época em que Santa Catarina vai receber milhares de pessoas, milhões de pessoas vêm aqui para Santa Catarina. Nós sabemos, eu que sou morador de Balneário Camboriú, já desde 1965, governador, deputado, senador Pavan, nós sabemos como fica essa cidade nesses finais de semana de pico agora, entre dezembro e janeiro. Então, a continuar assim, nós vamos entrar no caos. Caos já previsto. Nós precisamos aproximadamente 3 bilhões de reais, são 2,85 bilhões de reais, para recuperar e para fazer algumas rodovias, a maioria federais e algumas estaduais. Não bastasse isso, não existe praticamente mais a manutenção das rodovias estaduais. E isso se constitui em perda financeira para o setor produtivo, em atrasos, enfim, em aumento do número de acidentes. Então, esse parlamento não poderia se furtar de vir, mais uma vez, alertar aos dirigentes do Executivo que estão entrando agora, seja o presidente Bolsonaro, seja o comandante Moisés, de analisar, sem isenção e sem bairrismos, porque muitas vezes áreas de Santa Catarina, meu amigo Leonel Pavan, são beneficiadas em detrimento de outras. Nós temos uma BR-280 entre São Francisco e Porto União, mas principalmente a área a ser duplicada entre São Francisco e Jaraguá do Sul, que vem há mais de duas décadas com essa embromação. São acidentes diários, são perdas de vida, são várias pessoas que vão para a Previdência Social, muitas delas para sempre. Perdem toda a sua capacidade de produzir e ainda mais o Estado, seja a nação, seja as prefeituras, seja o Estado, banca a recuperação dessas pessoas e muitas vezes as previdências arcam com uma pessoa ali que poderia estar trafegando para um lado para o outro e fazendo a sua produção. Então, é de se lamentar rodovias de alto fluxo de turistas sem a iluminação devida, como nós denunciamos há algum tempo atrás da Transbeto, importante rodovia com a sua participação, meu amigo Leonel Pavan, que estava às moscas, às escuras e sem manutenção, e várias rodovias estaduais da mesma maneira. É também uma maneira e um momento de se refletir a respeito dos modais de transporte. Deputado Dresch, que é o presidente da Frente Parlamentar em prol das ferrovias aqui em Santa Catarina, nós já realizamos algumas audiências públicas a esse respeito. Não se admite que não existam trens urbanos, seja veículos leves sobre trilhos ou outras modalidades sobre trilhos em nossos principais trechos urbanos, seja em Joinville, seja em Blumenau, seja
aqui em Florianópolis. Estive recentemente em Portugal. Em Portugal, por vielas, passam bondes, passam ônibus, passam outros tipos de modalidade e funciona o transporte público perfeitamente. Carros antigos, que são inclusive a preferência dos turistas. Hoje, Portugal dá realmente uma aula de como se faz turismo e como se trata bem o turista. E as modalidades de transporte facilitam isso tudo, interligados todos eles entre si. Então, é hora de Santa Catarina pensar grande, é hora de Santa Catarina pensar um pouco mais adiante, de esquecer alguns escândalos, como o pagamento de mudanças de trecho, por exemplo, no acesso a Joinville, no acesso a São Francisco do Sul, onde foram gastos milhões de reais em projetos e praticamente nada se fez com o dinheiro público, quase 40 milhões. E também a tão sonhada ferrovia translitorânea, motivo de uma audiência pública no ano de 2015, com repercussão para 2016, que ainda perambula nos escritórios do Tribunal de Contas da União, e nós pagamos 28 milhões de reais e nenhum centímetro quadrado de rodovia, nem de rodovia e muito menos de projetos foi apresentado até agora para a sociedade. Então, nós temos que erguer as mãos e pedir para que esses novos dirigentes venham a público. Mais um minuto, deputado. 30 segundos, senhor presidente. Que os próximos dirigentes, seja o presidente, seja o governador do estado, seja os prefeitos de algumas cidades importantes de Santa Catarina, façam projetos integrados dos vários modais de transporte e retirem Santa Catarina do sufoco que está previsto agora para esse novo verão. Muito obrigado. Tá, daí chega lá assim que puder. Na sequência, pela ordem, deputado Neudi Sareta. Queria registrar a presença, acompanhando a sessão aqui, o vereador Jonathan Cabral, de Porto Belo, que está aqui tratando de assuntos de interesse do município. Registrar a presença, seja bem-vindo. Ele está acompanhado também no nosso companheiro Gregório, lá de Itapema, que é uma liderança do município ali. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro. Na sequência, o horário pertence ao PDT. Na sequência, ao bloco parlamentar, progressistas, PL, PSB, Podemos. Não havendo interesse. Lembro mais uma vez que às 16 horas iniciam-se as votações, ou seja, a ordem do dia, e lembramos mais uma vez que precisamos de quórum qualificado. Eu vou suspender a sessão até às 16 horas, quando inicia-se a ordem do dia. Está suspensa a sessão.